bem com vocês? A paz do Senhor. Então, como que eu posso dizer para vocês? Sejam bem-vindos, né, ao canal da Tia Moni, Zico e companhia. Não esqueçam de compartilhar, de deixar o seu like em nossos vídeos. Isso ajuda muito a gente, ajuda muito no nosso trabalho, né? E que Deus venha abençoar cada vez mais cada um que vier nos ajudar, né? E espero que gostem dos nossos trabalhos, dos nossos vídeos, né? Que Deus recompensa a cada um de vocês. Hoje eu estou fazendo esse vídeo, é um vídeo diferente, porque é um dia especial para mim e para o meu esposo, né? Para mim, né, a tia Moni e o tio Zico é um dia especial, porque hoje completa 5 anos da nossa união, né? Que Deus colocou um na vida do outro, né? Hoje nós estamos completando 5 anos de bodas de madeira, que se diz, né? Então, antes de qualquer coisa, para mim contar que esse vídeo, eu vou contar um pouquinho da bênção do nosso casamento. Eu vou deixar uns versículos para vocês lá em Mateus, capítulo 10. A verdade é assim, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 6 em diante, do 6 até o 9, diz assim a palavra de Deus. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea, que quer dizer homem e mulher. Por isso, deixará o homem ao seu pai e sua mãe e se unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já são dois, mas uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Palavra mais linda, né? Vou ler mais um versículo para vocês compreender o que eu quero dizer hoje. Porque hoje eu tô muito feliz. Meu esposo, né? O tio Zico, né? Que é o Ezequiel. Ele fez uma surpresa bonita, né? Fez uma decoração, né? Fez um café especial, né? Não que ele não seja, toda a vida ele sempre foi um homem especial, né? É um homem sério, trabalhador, brincalhão, né? Que é do caráter dele ser brincalhão. E um homem muito, muito carinhoso, muito romântico, né? Em todas as... Não é só comigo, ele é carinhoso para muitas pessoas, né? É o jeito que Deus fez ele, né? E vou ler aqui mais um versículo para vocês, diz assim, ó. 1 João, capítulo 4, diz assim. Capítulo 7 em diante, que fala sobre o amor. Diz assim: Amados, ameis... Bom, vou ler o versículo 16, que é mais o foco que eu quero dizer. E nós... Eu vou ler desde o começo para vocês entenderem. Então diz assim, a palavra de Deus. Deus é amor. Amados, amemos uns aos outros, porque isso é caridade. Caridade é amor. E amor é Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade, né? Então, eu vou deixar essas palavras para vocês, esses versículos, porque eu queria contar um pouquinho do nosso testemunho, do nosso casamento, né? E eu não queria só contar, queria deixar esses versículos para reflexão, né? Porque Deus não fez o homem para ficar sozinho, né? Lá no princípio ele fez Adão e Eva, né? Porque ele já tinha um plano. O projeto de Deus é a família, né? Por isso que Deus fala assim, ele cria o Adão e Eva
e criou o Adão do pó, e depois viu que o Adão estava sozinho, quis fazer uma companheira para Adão, né? Fez a Eva da costela dele, né? Por que da costela? Porque a mulher, essa parte da costela é uma parte sensível. O braço protege. Se no braço não tiver nessa localidade, o que aconteceria? Ficaria desprotegido. E essa parte é uma parte sensível da gente, do ser humano, né? Então, por isso que Deus tirou da costela, porque o homem, ele tem que proteger a sua mulher, tem que amar a sua mulher, assim como Deus ama a igreja, assim como Deus ama seus filhos, né? E não é só proteger, tem que ter um amor, tem que ter um carinho, um zelo pela sua esposa, assim como sua esposa tem que obedecer no Senhor o seu esposo e amá-lo também, né? E esse é um projeto muito lindo de Deus na face da terra, porque ele já diz assim, ó, crescei e multiplicai-vos, que já desde o princípio o projeto de família já estava no coração de Deus, né? Então por isso que eu agradeço a Deus todos os dias pela segunda oportunidade que Ele me deu de formar uma família abençoada, né? Porque eu antes de ser evangélica, eu já tinha sido, não era casada, era amigada, mas era casada. Eu vivi 8 anos, né, num outro relacionamento que não deu certo, né? Não deu certo no sentido assim, graças a Deus eu aceitei a Jesus, né? Mas ele não quis, por mais que a gente pregava a palavra dele, ele não quis, porque você tem o livre-arbítrio. Então você pode escolher os caminhos que você quer seguir. Mas isso não quer dizer que esses caminhos que você vai seguir agrade a Deus, né? Então, acabei ficando viúva, né? Deus achou melhor recolher ele do que ele ficar do meu lado. E quando aconteceu isso, a gente passa traumas da vida passada, né? Porque eu passei, outro vídeo eu conto meu testemunho de vida, né? Pra vocês entenderem. Mas aí a gente traz marcas, cicatrizes de uma vida, porque eu tive um outro relacionamento, tinha uma filha, né? Do meu primeiro relacionamento, a minha filha Cauane, que é o bem mais precioso que são os meus filhos, a Cauane e o Christopher agora, né? Que é o bem mais precioso que Deus poderia dar para alguém, né? Para que a gente venha proteger, amar, cuidar dos filhos, né? Porque não é nossos, a gente sabe que é herança de Deus e é de Deus, né? E daí ficou aquela coisa, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela coisa. E eu me converti em 2013. Eu me converti em 2012, setembro de 2012, né? Setembro de 2012. E fiquei viúva em fevereiro de 2013, para vocês verem como que é o trabalhar de Deus. E nesse meio tempo, nesse ano de 2013, eu passei muitas perseguições, muitas lutas dentro da igreja, porque eu era nova convertida e não, não conhecia muito, porque quando a gente aceita Jesus, a gente é aquele amor grande, aquele primeiro amor, aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa que você acha que tudo é perfeito. Você tem uma convicção que dentro da casa do Senhor todos não têm falha, todos não têm pecado, que é uma união, é um amor tremendo, um ajudando o outro. Não que não houve isso, eu tive muita ajuda, eu tenho um carinho muito grande pela igreja que eu me converti, pelos irmãos que congregavam lá na época, me ajudaram muito, muito, muito. E tava ali. Só que como o inimigo tem suas maneiras de trabalhar. E foi passando. E sempre tinha trabalhos na igreja, né? Sempre teve congressos, né? E eu sempre participando dos congressos onde eu ia, minha filha ia junto comigo, né?
E eu sempre vi o meu esposo nesses congressos, mas eu nunca dei muita atenção. Até uma vez eu tirei, brinquei com ele e falei assim: nossa, a primeira vez que te vi, eu me assustei. Eu não sabia se você era cowboy, eu não sabia se você era roqueiro, eu não sabia se você era robô, porque era parecia 3 em um, sabe aquelas coisas 3 em um? Porque ele tava com uma calça jeans larga, né? Tava com uma bota de vaqueiro meio laranjada, um cinto de rodeio que era assim, ó, a fivela era desse tamanho na cintura. E umas camisetas quadriculadas, aquelas como se fosse de festa junina, sabe? E eu estranhei porque todo mundo, todas as moças, todos os rapazes, os irmãos estavam todos como que eu posso dizer? Estavam bem arrumados, estavam de social. E ele era o único que estava assim, se deslocando. E ele estava trabalhando, mexendo com. Fazendo espetinho, assando, e andava pra lá e pra cá. E ele andava assim, meio durão assim. Aí eu estranhei. Daí eu olhei até pra minha prima Solange, que tava comigo, e ela tirou até sarro de mim. Ela falou: ficou design no rapaz, né? Eu falei assim: não, eu achei estranho, porque eu nunca tinha visto, como eu sou de Curitiba, né? Eu nunca tinha visto assim esses trabalhos assim da igreja. E quando minha mãe sempre foram, né, da igreja, e elas tiravam foto e filmavam às vezes os trabalhos da igreja, e eu via que todo mundo andava de social, era terno, gravata, né, os homens, as mulheres de vestido social, saia social, blusinha social, tudo, né? E eu vinha com aquela coisa na cabeça que o crente tinha que andar de social, que tinha que, né? Era trabalho, era social, assim. E quando ele veio naquela forma, me assustei. Eu achei engraçado e ele veio um susto. Porque eu falei assim, nossa, eu achei estranho, porque todo mundo social, só ele se desfocou ali, né? E parecia que ele tava bravo, assim, mas que ele tava com pressa e andando assim, meio durão, assim, né? Eu até tiro o sarro dele, né? Eu falei assim, amor, o dia que eu conheci você, não sei se você era robô, se você tava de rodeio, se você tava de social, né? E comecei a tirar sarro dele, né? Aí ele falou assim, assim que Deus vai trabalhando, né? E isso, pra vocês verem, levou... E eu nunca conversei com ele. E levou 3 anos. Desde que eu fiquei viúva, eu fiquei viúva em 2013 e eu conheci ele em 2016. Olha para você ver como que Deus trabalha, né? Porque se Deus e quando completou um mês que eu tinha ficado viúva, Deus usou um profeta, um pregador de fora da cidade e falou assim que Deus, que eu nunca tinha sido verdadeiramente amada, né? Quer dizer que eu nunca, na verdade, fui valorizada. Isso que Deus estava querendo dizer. Que eu passei meus 15, meus 20, meus 25 anos vegetando. Mas Deus tinha, né, agido, né? E tinha escolhido um varão, né, a dedo, que já tinha um escolhido preparado para mim, escolhido a dedo por Deus. E aí sim eu ia saber o que era conhecer o amor. Porque até então Deus estava falando que eu não conhecia o verdadeiro amor, que é aquele de a pessoa cuidar de você, zelar por você, mesmo tá nas dificuldades, ele tá ali ao teu lado, né, te ajudando em todos os momentos da sua vida. Ele tira de si próprio para tentar dar para a pessoa amada, né? Isso é o verdadeiro amor. Né? E eu não tinha, realmente eu não conhecia esse amor. Eu conhecia um outro amor que achava que era esse o amor que existia no mundo. E não é o amor que Deus tem, a bênção que Deus tem para nós é um amor que é um amor de Deus, né? Então é um amor que se reflete da mesma forma que Deus nos ama, né? Então
Aí levou 3 anos, porque como eu até falo assim, que se ele tivesse aparecido antes, eu tinha chutado ele, eu tinha brigado, xingado ele, alguma coisa nesse sentido, porque eu tinha passado um remorso, né, igual eu vim para casa do Senhor cheio de cicatrizes, né, cheio de marcas, né, de uma vida passada, né, e a gente fica com remorso, fica com traumas, né? E eu tinha muito medo, assim, quando as pessoas assim falavam assim, você é nova, você vai casar um dia, não sei o quê, você vai falar, misericórdia! Ai, Senhor Jesus, não quero ver homem nunca mais na minha vida. Falei, tô bem sozinha, tô batalhando, criar minha filha e sempre fui uma mulher que corre atrás, então não dependo de homem e não quero homem pra isso, não sei o que, não sei o que. E sempre ficava, assim, contrariando. E quando até esse pregador falou comigo, daí ele falou assim, diga amém, irmã. Aí eu falo assim, sangue de Jesus tem poder em pensamento. Ele, irmã, vai perder a benção, diz amém, irmã. Aí eu falei, ai, Senhor, tem misericórdia, amém, né? Falei amém. Mas dessa revelação até eu conhecer o meu esposo, conversar com ele, levou 3 anos. Então, é tudo no tempo de Deus. É isso que eu aprendi nessa caminhada, servindo ao Senhor. Tudo tem a sua hora. Tudo abaixo do céu, né? Na terra, é tudo um propósito de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, né? E eu lembro que quando eu conheci ele, nós conhecemos pelo Facebook. Por isso que eu falo assim, que essas modernidades, às vezes, são bênçãos, mas também pode ser maldições, né? Contanto que você vigie o que você... Porque o inimigo se infiltra colocando coisas que não agrade a Deus nessas modernidades. Mas são bênçãos para nós, né? Facilitou muito nossas vidas, né? E eu conheci ele pelo Face, que eu tava para ir embora, né? Eu tinha saído da igreja, fazia 6 meses que eu não ia para casa do Senhor, que tinha acontecido algumas coisas que me entristeceram e eu estava abatida, bem abatida e não queria mais saber da igreja, não queria saber mais de ir na igreja, né? E por esse motivo Deus fechou as portas de uma forma que eu não conseguia nada. Eu trabalho até hoje com cama elástica, não conseguia nenhuma cama elástica para alugar, não conseguia, também sou confeiteira, não conseguia nenhuma encomenda de bolo, nada. Mandei currículo em tudo que é lugar, né, para conseguir um emprego e não conseguia, e as coisas se apertando e eu não queria ficar dependente da minha mãe, se aproveitando da minha mãe, né? E porque tava morando com ela, e eu e minha filha, e eu não queria ficar se aproveitando dela. Eu peguei, cheguei e falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu vou embora. Se até final, era março, se até final do mês, Deus não abrir uma porta pra mim, eu vou voltar pra Curitiba, mãe. Porque lá eu sei que trabalho eu tenho. Lá eu consigo trabalhar, porque eu preciso manter a minha filha. Eu tenho minha vida, não quero ficar dependendo da senhora. Então eu preciso criar minha filha. Então as coisas estão se apertando, então eu vou ter que ir para Curitiba. E eu lembro até hoje as palavras da minha mãe. Ela falou assim: filha, vamos orar. Entrega nas mãos de Deus. Você vai ver, Deus, eu creio que Deus vai abrir uma porta para você. E a minha mãe é uma senhora muito de oração, né? Crente mais de 40 e poucos anos, né? Tá na caminhada. E é uma serva muito fiel. E eu comecei a me abater, começou a querer meio entrar em depressão, tal, que nada dava certo, tal. E minha irmã Solange, ela falou assim: Simone, larga você é boa, você é nova, você sabe dirigir, você é independente, você tem carro, você tem isso, tem aquilo. Não, faça amizade. Aqui tem tantos jovens novas, né? Faça amizade com alguma jovem da igreja, né? Convida para sair. Você tem carro, tem carteira. Vai pro cinema, façam algumas amigas e vão pro cinema em Ponta Grossa, vão passear. Você é nova ainda, né? E eu falei assim, mas na nossa igreja, eu não queria voltar para a igreja. E fiquei naquela, ela falou assim, pesquisa no Face e tal.
E por incrível que pareça, daí eu falei bem assim, eu vou procurar. Então, eu lembro que eu fui num trabalho na Vila Rubinho, que agora não é mais Vila Rubinho, é Vila Brasil. E era um ponto de pregação, não tinha igreja ainda, era lá embaixo, lá no finalzinho, né? E eu fui com meus primos, que a Solange e o Jonas, que são meus primos, né? Como se fossem irmãos meus, porque eles me ajudam muito, né? Sempre me ajudaram. E sempre pra mim não ir sozinha na igreja, nos cultos, eles sempre iam comigo. Todos os trabalhos, eles sempre estavam sempre junto pra mim não ficar sozinha, né? Porque a minha irmã tinha casado, né? Com o Clóvis e daí eu ficava chato eu ficar no meio deles ali, né? Então, pra ele eu não ficar sozinha, eles sempre estavam me acompanhando. E nós fomos nesse trabalho lá na Vila Rubinho, né? Que agora é Vila Nova. E eu vi uma moça que me chamou muita atenção. Muita atenção. E ela cantava, não é que ela cantava bonito, ela canta, lógico que ela tem o dom do louvor, né? Ela tem canto bonito. Só que ela tinha algo de especial que brilhava, né? Que ela cantava, a gente sentia aquela unção, né? A presença de Deus, a gente chorava sentindo a presença de Deus, né? E eu achei aquela menina muito bonita, a voz dela muito bonita. Daí minha irmã pegou e falou assim: você não gostou daquela jovem? Tenta entrar em contato, porque ela é jovem, ela deve ter um monte de amizades. Você fazendo amizade com ela vai puxar você para conhecer pessoas novas, tal, tal. E mal sabia eu que essa jovem era a irmã do meu esposo, né? E como as aparências enganam, porque ela não tem nada, eles não são nada iguais, né? E sem falar que ela era uma moça que não saía, por isso que eu falo que as aparências enganam, né? Ela tinha amizade sim, mas ela não era muito de sair, né? E só que eu não sabia e procurando ela, procurando, Face, entrava no Face, não achava, e achei o Face dele. Só que até o sobrenome deles é diferente, né? Ele é só Joroski, ela é Gaspar Joroski, né? E por incrível que pareça, aí, pra não ficar muito lendo, não vou contar muito com detalhes. E, e daí eu não achei o Face dela, porque até então eu não sabia que ela não tinha Face até aquele momento. E eu encontrei ele. Daí minha irmã falou assim, Simone, então entra, porque eu não tinha computador. Daí nós usávamos o computador dela, né? Aí ela falou assim, entra desse rapaz que eu sei que ele é da Vila Nova. E eu já vi ele no grupo cantando com essa moça. E nós não sabíamos que eles eram irmãos. E mande convite para ele e quando ele aceitava, você entra no Face dele, você vai encontrar entre os amigos dele ela. Você manda convite com ela, pra ela. E eu mandei convite na mesma hora, ele aceitou e já mandou mensagem para mim. E daí ainda eu fiquei brava com a minha irmã. Eu falei assim, olha, agora o rapaz acha que eu tô interessado nele, né? Eu falei assim, agora o que eu falo pra ele? Aí ela falou assim, larga mão de ser bobo, parece até que você é bicho do mato, nem parece que é de Curitiba. Ela falou bem assim pra mim. E, e daí eu não fui respondendo, nós fomos conversando. Levou um mês conversando, nós fomos se encontremos e tal. E já me pediu em namoro, né? Fez tudo certinho, pediu pra minha mãe. Foi lá na casa da minha mãe. Até eu tiro o sarro dele, né? Eu falo assim, ei, você é a portona, né? Que minha mãe falou assim, quando ele foi pedir eu em namoro pra ele, pra minha mãe, né? Aí a minha mãe falou bem assim, olha, não sabe quanto que eu orei por você. Porque eu tava preocupada que ela queria ir embora para Curitiba, eu não queria, porque lá não é lugar para ela. E eu tava orando para Deus abrir uma porta para que ela ficasse aqui. E Deus ouviu minhas orações e você é a porta dela. Da porta que Deus mandou para ela. E olha que portona, né? Minha mãe falou assim, porque ele é bem alto, né? A família dele são tudo bem alto, né? Aí até hoje eu tiro sarro. Eu falei, você é minha portona, né? Eu tiro sarro dele, né? E daí em diante, em seguida, não deu ele se acidentou, não tinha. Ele, antes de completar um mês de namoro, ele se acidentou
E quando nós estava completando um mês de namoro, ele estava na mesa de cirurgia, fazendo, né? Tanto que eu tiro sarro, ó, pra quem, não, pra quem não ama as sogras, né? Meu primeiro buquê de rosas eu ganhei da minha sogra. Porque ele já tinha encomendado um buquê de rosas pra mim, pra me dar em um mês de namoro. E como ele tava na mesa de cirurgia, quem que foi na floricultura e veio entregar pra mim foi minha sogra, né? Aí eu até fiquei tudo sem jeito, porque eu nunca tinha ganhado flores, né? Ainda mais a sogra, né? Ai, já viu, né? E daí, aí passou, né? Ele foi se recuperando, né? Eu ajudando ele, né? A fazer os tratamentos, médico, isso e aquilo. Porque daí ele não podia andar, que ele quebrou a perna, né? Até hoje ele tem é, uma pratina e tem 7 parafusos na perna, né? Ficou com algumas sequelas. Mas é tudo por Deus. Tudo que acontece na nossa vida é por Deus, né? E daí ele me pediu um casamento. Em questão de 2 meses de namoro, porque namoro de crente é assim. É namorar, noivar e casar. Não tem essa, né? E ainda mais eu que já era vivida, né? Ele não, né? Mas eu já tive uma história, já tinha uma vida passada, e então não tinha coisa de perder tempo, né? E só que eu tinha muito medo ainda, sabe? Porque era um trauma que ficou, né? Ai, casar, meu Deus, será que eu vou acostumar de novo? Vida de casado? Será que vai dar certo? Será que eu vou sofrer de novo? Se eu vou passar lutas e isso? E colocando um monte de coisa na minha cabeça. Daí eu peguei e falei, pra não dizer não pra ele, falei sim pra ele. Vamos orar? Vamos orar? Vamos fazer sim? Vamos pedir pra Deus mostrar se é da vontade dele que é a nossa união. Que Deus se agrada da nossa união. E comecei a morar. E na mesma semana que nós comecei a morar, para vocês verem como é incrível o trabalhar de Deus. Na mesma semana que nós comecei a morar, como tinha voltado, até a gente eu tiro sarro, né? Porque realmente foi o meu esposo que me reconverteu, né? Que me resgatou novamente. Porque eu tava bem desanimada, bem abatida, já fazia 6 meses que eu não tava indo mais pra igreja quando eu conheci ele. E o que me chamou a atenção é que ele nunca, ele não era, não é aquele homem mulherengo que fica elogiando, assim, sabe? Então, em momento nenhum, ele deu em cima de mim, fala assim, ai, com cabelo bonito, nossa, como está bonita, que roupa bonita. Não, ele era muito tímido, muito envergonhado nessa parte. E e daí, tanto que minha mãe falava assim pra mim, acho que esse rapaz tá interessado em você. Eu falei assim, capaz, mãe, ele quer me converter. Só prega pra mim esse homem. Meu Deus do céu, tem acho que uns 300 vídeos aqui de hino, de pregação. Você sabe me mandar hino, pregação, versículo, e vai na igreja, volta da igreja, me manda mensagem contando como foi a pregação, o que aconteceu no culto. Só sabe pregar pra mim, ele quer me converter novamente, mãe. É, né? Aí a gente tira a saia, ele até dá risada, ele fala assim, eu sou louco de ligeiro, sou esperto. Ele fala assim pra mim, fala assim, aí ó, né, ganhei a alma pra Cristo e a mulher pra mim. Ele fala assim, e aí não é que não seja uma verdade, é verdade. Foi graças ao meu esposo e foi isso que me encantou nele, que me chamou a atenção. Porque eu já conhecia a vida, o mundo lá fora, os homens do mundo lá fora. E ele em nenhum momento tentou avançar comigo, né? Ele não me elogiava, ele só pregava. E aquilo me chamou a atenção dele. Aquele amor por Deus, pela obra de Deus, sempre tentando me animar. Não, você não pode ver por isso, tem que ir para a igreja por causa de Deus, por causa de Jesus. Eu lembro até que ele falou assim uma vez pra mim, falou assim, viu, quando você for na igreja, você vai com 2 baldinhos. Eu escutei isso numa pregação, vou passar pra você. Quando você for na casa do Senhor, você leve 2 baldinhos. Tudo que é coisa de ruim, você põe num baldinho. Tudo que é coisa boa, que te alegra, que toque seu coração, você põe no outro baldinho. Quando acabar o culto,
você abandona aquele balde lá de coisa ruim lá na igreja mesmo. E leve para casa um baldinho de coisas boas. Sempre tem que fazer assim. E aquilo foi me tocando até que o Espírito Santo veio, falou fortemente comigo e acabei reconciliando com Deus, né? E daí já em seguida ele já me pediu em namoro, daí já me pediu em casamento. E como igual eu tava falando, né? Não fiquei com medo. E quando eu fiquei com medo, que falei assim, vamos orar, que eu pensei, não vou falar não pra ele. Que, né? Falei assim, não sei, né? Então, vamos orar, falei pra ele. Vamos ver se é de Deus mesmo, né? E comecei a orar e tal. E como não, daí eu tava na igreja onde a minha mãe congregava, onde eu me converti, que era a Cabral, e ele congregava na Vila Nova. Mas fazia assim, então, na quinta-feira eu ia eu ia com ele, como ele tava ainda de gesso, eu pegava ele lá na casa dele, ia na igreja dele, cooperar junto no culto lá na igreja dele, na quinta. No sábado, daí eu pegava ele lá e nós cooperava na igreja onde eu estava congregando, na Cabral. E daí no domingo, de novo, na igreja dele. E a gente ia fazendo assim, se revezando, né? Pra um cooperar na igreja um do outro. E quando foi na quinta-feira, eu fui cooperar na igreja dele e era o pastor da igreja que estava dirigindo naquele momento, era o pastor Rodrigo. E Deus usou ele e falou assim: viu? Deus manda falar para vocês que a união de vocês é da vontade dele. Que Deus se agrada da união de vocês. E falou mais algumas coisas. E daí eu olhei assim e falei, pensei, né? Falei, capaz mesmo. Ah, tá na cara que ele falou pro pastor dele, que me pediu em casamento, e eu fiquei na dúvida, falei pra orar. Agora vem com essa de querer me dar uma profetada na cara. Falei, aqui, ó, né? Ó, pra você ver como o coração do ser humano é duro. É duro. Aí eu pensei assim, né? Falei, ele com certeza falou com o pastor dele. Agora o pastor dele vem com essa aí daí, bem capaz mesmo. Ah, tá bom. Aí só chacoalhei a cabeça e fiquei na minha, né? Aí isso na quinta. Aí ele falou assim, nossa, amor, olha, Deus confirmou, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei quieta, né? Aí isso na igreja dele, na quinta-feira. Aí quando foi no sábado, nós fomos na Cabral, na minha igreja. E daí, no final do culto, vem uma irmã e que ela não, ela entregava revelações, mas ela não gostava muito de entregar porque ela tinha muita vergonha. Ela esperou o culto acabar, quando nós estávamos saindo, ela falou assim, viu, irmã Simone, eu preciso falar uma coisa com vocês. Aí eu falei assim, pode falar, irmã. Ela falou assim, não. Ela pegou na minha mão, pegou na mão dele, falei assim, ó, Deus manda dizer para vocês que ele tem algo muito grande que vai colocar na mão de vocês, mas não é para um, é para os dois juntos, porque ele se agrada muito da união de vocês, né? É do agrado dele. Daí eu olhei assim, daí ele olhou pra mim assim, aí eu falei, eu até cutuquei ele, dei risada, porque eu também sou muito sarrista, né, de vez em quando, né? Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu cutuquei ele e falei assim, olha amor, isso daí é pra você, a obra é pra você, né? Aí ela falou assim, não, Deus tá mandando dizer que é pros dois, não é nem pra um, é pro outro, pros dois juntos. Aí eu baixei a poeira e falei, ai senhor, me perdoa, pai. Tô brincando aqui, tô vendo que o negócio tá apertando, né? O negócio é sério, né? E pedi perdão pra Deus. Aí tá. Aí fui no domingo na igreja dele, um outro irmão também entregou uma revelação. Falou assim pra ele assim, irmão Ezequiel, você é igual uma palmeira. Vem o vento, a tempestade, você enverga, enverga, vai bater as folhas lá no chão, mas não quebra. Você é igual uma palmeira. Deus se agrada muito do seu coração e se agrada muito da união que vocês têm colocado no coração de vocês. É do agrado de Deus a união de vocês. E Deus vai unir vocês com algum propósito. E vocês vão pisar em lugares que nunca imaginaram pisar, fazendo a obra dele. Aí, né? Depois disso, 3 vezes, né? 3 vezes. Tive que falar assim, né? Aí aceitei, né? Com aquele medo, né? Mesmo assim aceitando, mas com aquele medo, aquela angústia, né? Aí
Aí eu aceitei, né? Daí marquei uma data e mesmo assim com aquela dúvida, com aquela dúvida. Daí, um dia eu tive um sonho, porque como meu coração tava muito ainda com dúvida e Deus me mandou um sonho. E eu sonhei que eu tava vestida de noiva e tava numa igreja muito grande, e a igreja da Vila Nova naquela época estava sendo reformada ainda, não estava pronta, né? E eu vi a igreja pronta, como ela é hoje, no sonho, grande, né? E toda azulejada, bonita, igreja assim, né? Uma decoração bonita, tal. E eu tava entrando, né, no corredor de noiva, só que eu não conseguia ver o noivo que estava lá na frente, porque tinha uma luz que batia no rosto dele, que eu não conseguia enxergar a fisionomia dele. Não enxergava a fisionomia dele. E conforme eu fui me aproximando, aquela luz foi diminuindo até o ponto que eu cheguei lá no altar e sumiu. E daí que eu vi quem era a pessoa que estava no altar, que era ele, meu esposo. E eu tive esse sonho, acordei, daí orei pro Senhor, falei, Senhor, se o Senhor tá me mostrando que eu tô com dúvida ainda no meu coração, Pai, eu vou entregar essa dúvida perante Ti, tire tudo que não te agrade do meu coração, Pai. E, né, orei ao Senhor, e daí quando foi de manhã, ele tinha costume, todo dia antes de trabalhar, 7 horas da manhã, ele já me mandava mensagem. Aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, bom dia, meu amor, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, hoje eu tive um sonho. E ele falou pra mim. Aí eu falei assim, é? Aí ele falou assim, eu sonhei, olha, ó, Deus é maravilhoso, mas tá confirmando mais uma vez, amor. Ó, eu sonhei que eu tava entrando numa igreja grande e tava uma moça vestida de noiva. Olha o trabalhar de Deus, olha o trabalhar de Deus. E tava uma moça vestida de noiva, muito bonita. Só que eu não conseguia ver o rosto dela, porque o rosto dela brilhava. Eu fico toda arrepiada. E o rosto dela brilhava e eu não conseguia ver a fisionomia dela. Mas quando ela foi se aproximando, quando chegou perto ali do altar, sumiu, né? Aquela luz, aquele brilho. E eu consegui ver quem era a pessoa, a noiva. E a noiva era você, meu amor. E agora? Eu pensei, e agora? O que eu faço, Senhor? O Senhor deu um sonho pra mim e deu o mesmo sonho pra ele? Eu falei, e agora? Se eu falar pra ele que eu tive o mesmo sonho, eu vou ficar como mentirosa. Eu falei, Senhor, e agora? Daí eu falei assim, não vou falar não. Eu não vou falar não. E daí ele todo animado falou assim, ó, amor, você pode achar que pode ser invenção minha, mas ó, por Deus, e comecei a dar risada, né? Deus me deu o mesmo sonho. Ele, verdade? Falei, verdade. A única diferença é que mudou a forma, né? Eu sonhei com o noivo, ele sonhou com a noiva, né? Mas era o mesmo sentido. E ele, olha, amor, Deus está se alegrando da nossa união, não sei o que. Deus vai ter uma obra muito grande, um propósito muito grande na nossa união, né? Deus vai dar algo muito grande para nós, vai abençoar. E ficou animado, né? E por incrível que pareça, né, meus queridos, né, é, em questão de 6 meses nós casamos. Nós casamos. E o nosso casamento foi uma coisa bem simples, que nós não tínhamos condições, né? Mas foi tão abençoada, porque quando é de Deus, Deus fala. Eu não acredito quando a pessoa fala bem assim, Deus não arranja casamento, Deus não é casamenteiro. Eu digo pra vocês, minto. É mentira, mentira, mentira. Isso daí é Satanás falando. Porque fala assim, porque Deus não porque Adão e Eva, já ouvi muito isso, Adão e Eva não deu certo, não sei o quê, daí vem o divórcio, tem o divórcio, né? Não, eu não acredito nisso. Se Deus lá no princípio fez o homem e a mulher, é para ficar junto. Porque Deus tinha um propósito no casal, que o projeto dele é a família, né? E eu acredito que Deus tem o melhor para você jovem, para você moça, né? Tem o melhor. Só cabe você ter paciência, esperar em Deus, porque tudo tem o seu tempo certo. Se você se precipitar e escolher um rapaz que não é da vontade de Deus, Deus vai deixar. E foi o meu caso antes de eu aceitar Jesus, né?
Ele deixa, porque eu tenho livre-arbítrio, né? Toda escolha tem uma consequência. Mas se você aguardar, orar, pedir a Deus, aguardar o tempo certo, Ele tem o melhor para você. E foi isso que aconteceu comigo. Por isso que eu falo assim que Deus me deu. Sempre eu falo assim, Deus me deu uma segunda chance. Segunda chance porque em todos os sentidos. Ele me deu uma segunda chance porque eu nasci de novo quando aceitei Jesus. Eu tive uma nova vida, sou uma nova criatura. E me deu uma segunda chance para formar uma família abençoada. Porque eu já tive uma família, né? Mas ele me deu uma segunda chance para me formar uma nova família. E uma família abençoada, né? Do agrado dele. Do agrado dele. E quando é do agrado dele, Deus. Então, como eu estava falando, quando é do agrado de Deus, agrado do Senhor Jesus, tudo, tudo, como que eu posso explicar? Deus abençoa de uma forma tão grande, que é inexplicável. Quando você acha que não pode, você consegue. Então, e daí, a partir daquele momento, depois que Deus confirmou, reafirmou, usou pessoas para falar comigo, porque meu coração tinha muitas dúvidas, o que aconteceu? Nós casamos e o nosso casamento foi uma bênção de uma forma, porque eu falo para vocês, quando é de Deus, quando é do agrado de Deus, Deus provém tudo. Igual o casamento da minha irmã Solange com meu cunhado também, foi uma bênção, Deus providenciou tudo, assim como o dela, Deus também fez no meu. Porque eu acho que é um sonho de toda mulher entrar na igreja, jogar o buquê, né? E a gente não tinha condições para isso, né? E nós ganhamos tudo, ganhamos a decoração da igreja, ganhamos o cartório, ganhamos os bolos, ganhamos salgado, ganhamos refrigerante, ganhamos as lembrancinhas, ganhamos ganhamos as roupas dos noivos, a roupinha da noivinha, né? Ganhamos tudo. Para vocês terem ideia, nós gastamos acho que 75 ou 76 reais, não me lembro bem. Em questão porque eu queria um noivinho para pôr em cima do bolo, né? Em copinho, pratinho, guardanapo, né? Então, nós gastamos esse valor para isso. E também porque eu queria um buquezinho, sabe? Porque tinha um buquê que fazia a entrada, que fazia parte do vestido. E daí eu poderia jogar aquele buquê, só que era artificial. Só que eu queria que a pessoa levasse embora. E eu não poderia jogar aquele porque teria que a pessoa me devolver, porque eu teria que devolver, porque era alugado. Então, aí eu fui na floricultura e comprei, pedi pra ela montar um buquezinho, né? De 8 rosas, né? Vermelha. E amarrar com fita vermelha, assim, com uns detalhezinhos. E para mim fazer a simbologia dele, eu até entrei com esse buquê no meu casamento, que era bem pequenininho, assim, só para simbolizar, né? E no final eu joguei esse buquê, né? Eu até dei risada, porque daí na nossa igreja não tinha muitos jovens solteiros, né? E só tinha uma menina, que seria a irmã do meu esposo, a Emily, e o restante era tudo jovens menino. E até quem pegou, se eu não me lembro, quem pegou o buquê, acho que foi o L'Oreal, se eu não me engano, na época. Era um rapaz também, não sei se era o L'Oreal ou o Anderson. Não me lembro muito bem, mas eu lembro que foi um rapaz, um jovem solteiro que pegou o buquê. Eu até dei risada, porque na hora de jogar o buquê, foi tudo jovens lá pra rua, né, na frente da igreja. E quando eu olhei assim, tinha uma menina, só que seria a irmã do meu esposo. O resto tinha, acho que era sete jovens meninos. Sete jovens meninos solteiros, né? Tudo lá brigando, um empurrando o outro, querendo pegar o buquê, né? Pra vocês verem como a graça de Deus é tremenda. E então, assim, eu me alegro muito pelo que Deus fez na minha vida. E eu falo pra vocês, acreditem. Não perca tempo com bobeira. Aceite Jesus como seu único Salvador, para vocês terem essa bênção, esse amor de Deus, essa proteção de Deus na sua vida, na sua família.
E Deus provê, Deus abençoa, Deus nos guarda. Não vou dizendo que o casamento é mil maravilhas, né? Lógico que não. Toda a vida, né, aqui na face da terra, a gente tem aflições, tem angústia, tem lutas, né? Tem obstáculos, né? Mas com Deus, eu digo para você com certeza absoluta, é 1000 vezes melhor. Porque você tem a vitória. Você sofre, mas no final Deus te dá a bonança. Ele está com você naquela tempestade. Ele está com você passando no fogo. Ele está com você na tribulação, na angústia, na doença. Ele está com você. Ele abre as portas, as janelas para a sua vida. Mas você tem que se esforçar conforme o seu coração. Então não deixe seu coração endurecido. Aquele que não conhece ainda o amor de Deus, corra o mais rápido possível para conhecer esse verdadeiro amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente, sua vida vai ser melhor, porque você vai ter paz, você vai ter alegria, felicidade. E é o que a gente mais agradece a Deus, é por isso. E sem falar que você vai ter ainda a herança de Deus, que de um dia, morar no reino de Deus, sentar na mesa, cear junto com o Pai e com o Filho, com Deus, com Jesus Cristo, fazendo parte como filho também. Então não perca essa oportunidade, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz mais para contar um pouco da minha história, da bênção do meu casamento, em homenagear meu esposo, porque eu não tenho palavras em agradecer a Deus pela vida do meu esposo Ezequiel Joroski, que é uma bênção. Eu falo para vocês, meu Deus me deu realmente o melhor, porque é um rapaz trabalhador, um homem trabalhador, um servo fiel, que muitas das vezes ele que me levantou, né? Quando a gente tá batido, desanimado, ele vai e tenta me animar. É romântico, é carinhoso, é um pai excepcional, né? Mesmo ele não sendo pai de sangue da minha filha, Cauane, ele ama a Cauane como se realmente fosse, cuida dela. Deus me livre se alguém fizer qualquer coisa pra ela, ele fica bravo. Às vezes ela tá triste, tá abatida porque uma amiguinha fez isso, um amiguinho fez aquilo, ela tá isso. Ele fica furioso, se ele pudesse, sabe? Então, assim, ele tem aquele carinho, aquele amor, aquela proteção pela Cauane, pelo Christopher, né? Ele não tem diferença, para ele é filho dele também, sabe? Ele ama como se fosse pai dela também. E eu só agradeço a Deus por isso, né? E é um marido excepcional. Deus colocou pra gente fazer a obra de Deus e ele sempre tá comigo. Não, igual se diz, eu não consigo fazer sozinha. Igual Deus falou, não é nem pra um, nem para o outro. É pros dois juntos. E é realmente o trabalho que a gente faz, ele comigo e eu com ele. Não tem separação. Tia Mone, tio Zico, não tem. É nós dois juntos. E é para isso que Deus coloca os casais aí, né? Deus tem um propósito na vida de cada casal, né? Caiba você se levantar em pé, se pôr em pé pelo que Deus tem para você e escutar o chamado e se render aos pés de Jesus. Basta isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, essa é uma pequena homenagem ao meu esposo Ezequiel. Amor, eu te amo. 5 anos, né? Não são 5 dias, né? Bodas de madeira. Creio que Deus vai abençoar muito ainda a nossa vida, nosso casamento, que nos dê muita sabedoria, né? Discernimento para que a gente venha tá crescendo, né? Juntos, respeitando um ao outro, que o nosso amor nunca acabe, nossa união nunca acabe, e que nós venha vencendo cada obstáculo ainda que tem pela frente, né? E eu agradeço a vocês. E não esqueçam, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, né? Que isso ajuda muito a gente, né? Compartilhe, né? Os nossos vídeos, acene o sininho, né? Que vocês vão estar ajudando a tia Mone, o tio Zico, e também vai estar ajudando o nosso trabalho e vai estar ajudando a obra de Deus a crescer também. Seja um missionário, compartilhe nossos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um.